Oi, hoje eu quero compartilhar com vocês os melhores livros de 2025, de acordo com vocês. Eu pedi que vocês me enviassem lá pelo Instagram, eu abri um formulário para vocês preencherem com o melhor livro que vocês leram no ano passado. Foram mais de 1000 respostas, mais de 1000 pessoas preencheram. Eu peguei todos esses títulos, arrumei os nomes dos livros certinho ali, passei pelo Excel, foi uma trabalheira para conseguir agrupar, né, os livros repetidos, os títulos mais mencionados. Então eu tenho aqui uma lista dos 20 títulos mais comentados por vocês, que vocês mais indicaram como as melhores leituras de 2025, e eu quero trazer essa lista pra vocês e ir comentando se eu já li, o que eu achei. Na verdade, aqui dessa lista que eu tô vendo de 20, eu só não li 5, então eu li muitos dos livros que vocês indicaram, e realmente muitos deles eu assino embaixo, como são livros muito bons mesmo. Mas vamos começar então, eu vou fazer do 20º, né, em questão de menções, até o primeiro, o mais indicado, mais falado por vocês como o melhor livro do ano. Mas antes da gente começar, se inscreve nesse canal se você não for inscrito, eu posto conteúdo literário aqui semanalmente, dá o seu like, e daí você, pelo celular, você consegue também dar um hypezinho no vídeo. Esse hype ajuda o YouTube a indicar o meu vídeo e o meu canal para mais pessoas aqui na plataforma, então você super me ajuda, né, na divulgação do meu trabalho. E também me segue nas redes sociais, todas elas são aquele GF em todos os lugares possíveis. Eu também tô esse ano tentando me dedicar mais à criação de conteúdo em Instagram, TikTok, eu quero começar a fazer mais por lá também, então me sigam, tá, para vocês não perderem nada. Eu vou trazer vários conteúdos também exclusivos que eu não vou trazer aqui pro canal, coisas que eu quero fazer especialmente para as outras redes sociais, tá? Então, aquele GF em todos os lugares. Vamos começar então? O 20º livro é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que eu gosto de chamar carinhosamente de A Casa dos Espirros. E o que acontece? Eu tenho uma relação de intimidação com a Isabel Allende, porque eu já li o Violeta dela, que foi um livro que eu gostei, só que eu sinto que o estilo de escrita da Isabel Allende não é aquele estilo que funciona muito bem comigo, particularmente. Eu sei que ele é excelente, ele é ótimo, mas a forma como ela conta a história costuma me deixar um pouco travado na leitura. Eu me arrastei demais por Violeta, apesar de ser uma história, assim, no geral, né? Depois que eu terminei, eu consegui notar que é uma história espetacular, mas eu tive dificuldade, eu levei muito tempo para ler o livro, aquela leitura que não andava muito, então eu não sei, assim como Helena Ferrante, assim como Gabriel Garcia Marques, eles têm em comum esse estilo de escrita bastante pesado ali na exposição e no contar e não mostrar, né? Então todas essas coisas sempre me dão um bloqueio. Eu não li O Casa dos Espíritos ainda. É um livro que eu pretendo ler? É. Eu tenho ele na minha estante, tá lá guardadinho, mas eu ainda fico intimidado, sabe? Fico, ai meu Deus, será que eu vou gostar? Eu tô com medo. Fico com esse medo acabo nunca lendo. Mas aqui com a indicação de vocês, né? Quem sabe eu não animo de pegar ele esse ano. Mas assim, eu gosto muito dessa coisa do realismo fantástico, eu gosto dessa carga de drama emocional, de família, de desgraceira acontecendo que a Isabel Allende tem nos livros, né? Pelo menos assim, na experiência que eu tive com Violeta foi assim, mas me falaram que nos outros livros dela ela segue esse padrão. Então, coisas que eu gosto. Vamos ver, quem sabe um dia eu leia também. Em 19º, a gente tem Uma Vida Pequena. Olha só, ele aqui, né, figurando essa lista. Gente, assim, eu já li Uma Vida Pequena. Eu vou dizer pra vocês que foi um livro que eu gostei, tá? Eu dei 4,5, 5 estrelas na época, não lembro, acho que foi 4,5, não foi 5 não. E eu gostei justamente pela construção de personagens, que é uma construção espetacular, apesar de todos os pesares, todo o estigma que esse livro tem, de ser pornô de tortura, né, que tem muita desgraceira acontecendo, assim, um nível absurdo que chega a ser cruel com o personagem. Eu senti na época que sim, teve um pouquinho dessa manipulação emocional de fazer essas coisas acontecerem justamente para chocar o leitor, para fazer o leitor sofrer muito com esses personagens. Então isso acabou me desligando um pouco emocionalmente para essas coisas. Então eu não chorei lendo o livro, eu não sofri lendo o livro. E tendo desligado esses sentimentos, quando eu tava lendo, eu consegui aproveitar muito a construção de personagens e os eventos que vão acontecer nessa coisa do romance de formação, de vários anos que a gente vai acompanhar a vida desses personagens. Tudo isso é muito interessante. Então eu amo demais, eu tenho muita vontade de reler Uma Vida Pequena, e eu acho que pra mim em específico não foi um livro que me traumatizou, assim como muitas outras pessoas, sabe? Então eu entendo como ele pode sim ser um favorito. Tem todas as questões da autora com saúde mental, né? Ela tem algumas declarações, algumas atitudes, até coisas que ela transpõe ali pro texto que são problemáticas. Ela não acredita muito em terapia e todas essas coisas assim, mas
É isso, basicamente. Em 18º, Carrie Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid, que é nessa série dela de escrever sobre pessoas famosas fictícias. Aqui, especificamente, a gente tem uma tenista, que ela já foi uma tenista muito famosa, ela se machucou, teve uma recuperação, tô tentando lembrar, tá? Faz muito tempo que eu li. E ela vai descrever pra gente um pouco da vida pessoal dela, claro, também os dramas que ela tem ali com a família, mas também as partidas de tênis. Aí eu pensei que eu ia achar isso chatíssimo, que ia ser um tédio ficar descrevendo tênis, até porque, tipo, não é um esporte que eu tenho algum tipo de interesse muito grande. Só que a Taylor Jenkins Reid, ela fez de uma forma espetacular. E enquanto ela vai descrevendo, você consegue se sentir ali naquela partida. E ela coloca coisas no texto que você fica aflito. Parece que você tá no lugar da protagonista jogando, e aí toda aquela tensão, tudo que ela tá sentindo. Por mais que você não entenda de tênis, por mais que você não se importe muito com tênis no geral, ela faz você se importar. Pelo menos enquanto você tá lendo as 300 páginas desse livro, você vai se importar muito com tênis. Então eu achei esse feito dela muito interessante, achei sensacional também, eu gostei bastante do Carrie Soto. Não é a minha favorita Taylor Jenkins Reid, mas eu acho que é um livro muito competente e a carga emocional também dele é bem legal. Aí, em 17º e em 16º, a gente tem livros do Brandon Sanderson da mesma série. Então em 17º tá o Sacramentadora e acima dele tá o Palavras de Radiância, que são os livros 2 e 3 do Stormlight. No meu ranking pessoal, eu tenho Sacramentadora como o melhor livro dos 5 que saíram até agora do Stormlight. Eu gosto muito, principalmente porque ele vai focar no Dalinar, que é um dos meus personagens favoritos. O passado dele é muito interessante, porque ele é um personagem que teve um passado moralmente duvidoso. Ele fez algumas escolhas muito péssimas na vida dele, e ele tem esse arco de redenção, de crescimento, onde ele vai aprendendo com os erros dele, e ele tá muito até machucado pelos próprios erros. E o Sunderland do final, as coisas que acontecem ali, os surtos, são as melhores cenas que tem nessa série. No terceiro livro, no Sacramentadora. O Palavras de Radiância, eu acho que eu tenho um pouquinho menos de lembranças em relação a ele, mas também foi uma continuação muito boa. Eu acho ele ainda melhor do que O Caminho dos Reis. E eu sou apaixonado, né, pela série do Stormlight no geral. Então, tô muito feliz que esses livros figuraram aqui. O próximo livro, 15º, ele também é um livro que entrou nos meus melhores do ano, que foi O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Então, não vou falar muito, porque eu já falei diversas vezes sobre esse livro aqui. Eu amo a forma como ele foi escrito, eu amo a intensidade do texto, eu amo o assunto do abandono, da descoberta, do romance, dos sentimentos, da carga emocional que esse livro traz. Eu acho que foi uma experiência de leitura que eu não encontrei em nenhum outro livro que fizesse como o Raul fez aqui, sabe? Então sempre serei advogado desse livro, com hype ou sem hype, eu vou estar sempre nas trincheiras pelo Rio que Me Corta por Dentro. Aí em 14º a gente tem mais um desses livros que eu não li ainda, então eu não posso opinar muito, mas é o Tudo Que Deixamos Inacabado, da Rebeca Yarros, que é a mesma autora de Quarta Asa. Ela tem a série de fantasia lá, tudo mais, né? Só que a Rebeca, ela também escreve vários livros de romance. Esse aqui não é o único dela que tem publicado, eu acho que tem alguns pela Record também, não sei se tem outros pela Arqueiro, mas ela tem vários livros de romance fora a série de fantasia, que é o que mais popularizou, né? Só que esse daqui, Tudo Que Deixamos Inacabado, pelo que eu tenho percebido, ele ganhou um burburinho muito forte também, e não ganhou a mesma notoriedade do Quarta Asa, mas ele também tá sendo muito comentado, e ele é um livro um pouquinho maior, assim, ele tem umas 400 e poucas páginas. Eu entrei pra ver resenhas desse livro, pra saber mais sobre ele, porque eu também tô fazendo um outro vídeo, onde eu vou ler os favoritos de vocês, né? Eu também pedi que o pessoal do Catarse mandasse pra mim os favoritos deles, então eu fiz uma salada ali de todas as indicações, escolhi alguns títulos pra ler, e esse eu fiquei assim, né? Será que eu leio? Será que não leio? Eu olhei algumas resenhas, eu vi muita gente amando, mas eu também vi o oposto, gente abandonando e xingando esse livro. Então eu não sei ainda o que achar. Se você já leu Tudo Que Deixamos Inacabado, coloca aqui pra mim. Você que conhece meu gosto, você acha que eu vou gostar desse livro? Não sei. Mas ele tá aí nessa lista, né? E eu também vi que ele foi indicado pela Paola, por exemplo, um dos melhores livros que ela leu no ano passado. Quando eu tava fazendo aquele projetinho de lendo os livros favoritos dos criadores, também tinha esse livro ali na lista como uma das opções. Então, quem sabe, né? Na posição de número 13, a gente tem Babel, da Erf Kuang, que também, todo ano ela tem que entrar de alguma forma nessas listas, né? Me surpreendeu o Catábases não aparecer, né? Porque apesar de todo o rolê que teve com esse livro, que o pessoal lá fora na gringa tava até cancelando entre muitas aspas, né? Porque foi a coisa mais idiota possível. Mas que falando que Catábases era muito cult, você precisava ler não sei quantos livros pra conseguir entender, e todo mundo criticando a Kuang, né? Coitada, não fez nada. Então eu achei que ele seria um livro mais pra aparecer nessa lista. Mas o Babel, que já tem alguns anos, acabou figurando numa posição até meio alta. Eu já li Babel, eu acho que é um livro muito bom
nos assuntos que ele traz, nas discussões, né? Ele tem temas muito importantes. Esse livro é inteligentíssimo, assim, você sente vergonha de estar lendo algo que a Kwang escreveu, porque você se sente burro do lado dela, sabe? Porque ela é muito inteligente, ela é muito sagaz, ela tem uns pensamentos e a forma de colocar esses assuntos de um jeito muito legal também. Só que eu achei Babel extenso. Achei que o livro que não acabava nunca. Em nome de Jesus, acaba, pelo amor de Deus. Então, a minha experiência com ele foi, assim, sabe? Meio turbulenta, mas foi um livro que eu curti, porém sofri pra ler, tá? Não é um livro que eu releria, por exemplo, mas ele é muito bom. Aí, em 12º lugar, a gente tem Os 100 Anos de Solidão, que esse livro me assombrou por muitos anos. Meu Deus do céu, que inferno que foi na história desse canal esse livro, porque todo mundo pedia pra eu ler ele, ficava uma cobrança, vocês aqui nos comentários, no Catarse, todo mundo falava que eu ia amar. E eu li 100 Anos de Solidão, não lembro se foi ano retrasado ou antes, e assim... não funcionou tanto pra mim, simplesmente pelo estilo da escrita, gente, que eu me senti cansado lendo também. Eu acho que, mais uma vez, a forma como ele conta os fatos, meio que falando que algo aconteceu e não mostrando essa coisa acontecendo, eu não sei explicar, porque eu não sinto também que é totalmente um contar e não mostrar. Eu acho que é um estilo diferente de narrativa ali, que é específico de alguns autores, e pra mim não rolou, mas eu queria muito ter gostado desse livro, juro, eu fico triste quando eu vejo 100 Anos de Solidão. Eu fico querendo me bater na minha própria cabeça, assim, com um martelo, pra ver se muda alguma coisa e eu consigo reler e aproveitar. Então não me massacrem, tá? Por favor. Em 11º lugar, eu achei muito curioso esse livro tá aqui, porque ele realmente é um livro muito diferente, muito legal, que é Eu Que Nunca Conheci os Homens. Esse livro... ele é uma experiência, porque ele começa de um jeito muito impactante, assim, ele tem umas primeiras cenas que são sobre mulheres que elas estão aprisionadas ali num lugar, né? Nossa, é muito envolvente quando você vai acompanhando, e daí a história ela muda completamente o tom, porque acontecem coisas, tá? E essas mulheres vão passar por uma jornada, e ele tem um final que é mega aberto, que não explica nada, que deixa tudo no ar, mas eu acho que justamente essa é a proposta, é não contar, é não explicar, é não dar as minúcias, porque o que você precisa pegar do livro não é o grosso da história, e sim as entrelinhas e as coisas que essas mulheres estão passando e as mensagens que a autora quer passar através disso. Então, eu acho ele, como eu disse, um livro interessantíssimo pela forma como ele é executado. Eu vi um vídeo de um gringo falando que entrou no piores do ano dele, porque não explicou nada, e eu sempre fico revoltado, gente. As pessoas precisam começar a aceitar mais no coração delas finais abertos. Eu não acho que final aberto seja sinônimo de incompetência do autor, por exemplo, que é um comentário que eu já vi também sendo dito por aí nas redes, que deixar final aberto é coisa de preguiçoso, porque a pessoa não soube finalizar o livro, não soube explicar, não soube amarrar as coisas que ela abriu ali na história, e eu discordo completamente. Eu acho que tem casos onde realmente isso é perceptível, mas aqui, como esse livro, Eu Que Nunca Conheci os Homens, eu acho que é um jeito proposital excelente de terminar a história, nessa coisa do aberto, né? Nós Já Moramos Aqui também, que é aquele livro da casa, que eu não paro de falar dele, também deixa aberto de um jeito que é muito bom ele ter ficado aberto. E os livros da Mona Wad, né, também. Eu tenho me tornado muito fã de finais não finalizados. Eu assino embaixo também, nessa indicação, esse livro realmente é muito legal. Aí a gente vamos pro nosso top 10 agora, tá? Em 10º lugar está a Dona Kwang de novo com A Guerra da Papoula, que foi aí essa introdução dela no mercado literário. Eu acho muito engraçado uma coisa da Kwang, que eu não sei se ela falou isso numa entrevista ou se essa informação chegou através de burburinhos nos bastidores, não sei. Mas o que se sabe ali é que a Kwang, ela primeiro publicou essa trilogia da Guerra da Papoula como uma fantasia épica e tudo mais, é muito baseada na ocupação japonesa, pra ela se estabelecer como uma autora, para ela conseguir entrar nesse mercado literário aí que às vezes requer uma farofa para você fazer um sucesso, né? E depois ela poder explorar as coisas mais conceituais, mais intelectuais dela, como por exemplo o Babel e o Catábases, né? Eu acho ela uma autora muito versátil, nenhum livro da Kwang é igual, você nunca sabe o que esperar, você nunca sabe como vai ser a sua experiência de leitura com ela. O Guerra da Papoula, ele tem esse tom de fantasia épica, né? E é muito legal porque tem todo esse contexto
contexto de guerra baseado em fatos reais, só que também com elementos de magia. E a magia aqui é muito interessante porque tem um negócio a ver com droga, eles usam uma droga, daí eles acessam tipo um lugar com os deuses e eles puxam o poder desses deuses. É uma viagem, tá? Só que a questão da trilogia do Guerra da Papoula pra mim é que ele vai caindo um pouquinho, não na qualidade, a qualidade se mantém, mas na execução dos acontecimentos da história. Eu acho que, por exemplo, no terceiro livro, que foi o meu menos favorito, ela se embanana ali ela apresenta um conflito muito grande que se resolve em meio parágrafo. Ele tem um final muito controverso também, um final que não vai agradar muita gente. Então, pra mim, começou super bem. Guerra da Papoula realmente é excelente, só que pra mim foi ficando meio ladeira abaixo, assim. Mas eu ainda amo no geral, sabe? É uma trilogia que eu super releria, eu super tentaria já sabendo o que acontece, né, ler com outros olhos, ver de uma outra forma, porque eu tenho certeza que eu acho que eu vou gostar ainda mais numa releitura, sabe? Mas eu lembro que eu engoli os 3 livros, assim, gente, em questão de 2 meses, eu li os 3 seguidos, nem tinha saído aqui no Brasil, eu li tudo em inglês, porque eu não aguentava esperar. Eu precisava terminar a Guerra da Papoula. Aí, vamos para O Senhor Nono Lugar, que é um livro que vai acontecer algo, tá? Eu tô lendo ele, basicamente, que é Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Esse livro, eu já tentei ler ele uma vez, eu tava com zero cabeça, e ele é um livro de ficção científica, onde o Andy Weir, ele tem essa coisa do senso de humor, falam que os livros dele são muito engraçados, principalmente O Perdido em Marte, né, que é um outro livro dele que fez bastante sucesso, só que ele também coloca várias coisas científicas e físicas e químicas, no sentido de, assim, ele vai falar de matemática, ele vai falar de física, ele vai colocar as fórmulas, ele vai tentar explicar pra você todo o processo, ele vai colocar umas aulinhas ali no meio do texto, pra tentar deixar mais imersivo, e até porque o Andy Weir é muito inteligente, né? Como eu disse, eu não tava com cabeça, isso acabou me irritando, ele passava páginas falando sobre não sei o que da física, e colocava fórmulas, e explicava por que que o oxigênio, não sei o que, eu fiquei, ai meu Deus do céu, que perturbação, e eu acabei abandonando na época, só que eu sempre fiquei com esse remorso de abandonar esse livro, porque todo mundo ama demais, todo mundo fala muito bem, agora saiu o trailer, vai ter adaptação, né, com o Ryan Gosling, eu sempre falava que assim, eu abandonei, porém, assim, eu pausei, porque não tava com cabeça, mas eu quero continuar um dia. Então, agora que ele entrou nos melhores livros de vocês, e ele também, vou dar um spoiler, ele também entrou nos melhores livros do Catarse, tá? Ele tá bombando aí, tá arrebentando a boca do balão. Eu vou dar essa segunda chance, eu acho que finalmente chegou o momento de eu pegar e encarar o Devoradores de Estrelas já sabendo o que esperar, né, tendo as expectativas ajustadas ali, mas também com uma nova mentalidade. Eu tô super empolgado, tá? Eu trago pra vocês aí opiniões logo em breve. Em oitavo lugar, obviamente, como todas as listas de melhores do ano, não poderia faltar o nosso carimbinho, né, que tá aí sempre figurando, é A Cabeça do Santo, da Socorro Alcioli. Eu, assim, agora eu tô muito feliz de poder dizer que eu já li esse livro, que ele também entrou nos meus melhores do ano. Esse livro é maravilhoso, é a nossa representação perfeita da brasilidade. Eu amo o senso de humor, eu amo essa coisa até um pouquinho debochada, misturado com um pouquinho de drama também. Todos os elementos desse livro são perfeitos. E eu gosto muito da proporção que ele vai tomando, porque cada página que você vira, você não espera o que vai acontecer no momento seguinte, né? Um livro que te pega muito de surpresa, mas ele também te entretém demais, assim. Eu lembro que eu peguei, da metade pra frente, eu tive que ler de uma vez só. Eu engoli, porque eu não conseguia parar enquanto eu não soubesse o que ia acontecer, não terminasse ali. E também não vou falar muito, porque acho que eu já falei desse livro umas 300 vezes aqui no canal. Vamos pro sétimo lugar, que eu acho que entrou no meus menções honrosas desse ano. Não lembro agora, mas é Os 7 Anos Entre Nós, da Ashley Poston. É um dos meus romances favoritos do ano passado, porque aqui a gente tem os dois protagonistas, o casal ali, né? Eles acabam se conhecendo dentro desse apartamento, só que uma delas tá 7 anos no futuro e o outro tá 7 anos no passado. Enfim, são 7 anos de distância entre eles ali, né? Porque esse apartamento é mágico. Imagina, né? Como que eles vão resolver esse pepino de ficar juntos, sendo que eles estão separados pelo tempo. E a forma como a autora resolve essa coisa, como ela liga todos os pontos e ela amarra tudo bonitinho e faz esse romance acontecer, que delícia, que sabor. Eu amo Ashley Poston. O outro livro dela também, O Amor Não Morreu, eu acho maravilhoso. Esse aqui não decepcionou. Em sexto lugar, O Maioral. Eu tô muito feliz que esse livro entrou não só no de vocês, né? Inclusive, muito obrigado a gente que participou da leitura conjunta de A Vontade de Muitos. Foi um livro que eu propus aí pra gente ler juntos
nesse último semestre, no finalzinho do ano. O pessoal do Catarse também, acho que ele acabou entrando na lista do Catarse. Foi uma experiência sensacional. Eu amei fazer a discussão desse livro. Tem uma live aqui, se você não assistiu. Se você já leu e quer acompanhar todas as nossas opiniões, é um vídeo com spoiler, tá? Inclusive, parte da live, eu resumo o livro inteiro. Se você quer ler o segundo volume quando sair, agora em 2026, ou quer pegar ele em inglês, se não lembra muito do primeiro, eu faço todo um resumo do Vontade de Muitos lá no vídeo. Mas foi uma experiência gratificante, foi muito gostoso poder conversar sobre ele com vocês, até porque ele é um livro muito explosivo, ele tem um final que é chocante, acontecem coisas ali que dá vontade de você sair comentando com todo mundo, então poder ter vocês para comentar ao longo do mês, mas também na live, foi maravilhoso. Enfim, tudo isso para agradecer pela participação de vocês na leitura conjunta de A Vontade de Muitos. Ai, eu amo vocês. Foi muito bom. Mas esse livro, realmente, ele é tudo isso que dizem, tá? Ele é um livro de fantasia, baseado aí nos elementos do Império Romano, com um sistema de magia diferente. E a questão desse livro é que o autor, ele joga você num universo complexo e ele não te explica nada. Ele não dá contexto de nada, você vai ter que pegar nas entrelinhas, você vai ter que ir catando migalhas aos poucos. E ele vai falar bastante sobre essa coisa de alianças dentro de um ambiente competitivo, né? Particularmente aqui o protagonista, ele vai para uma academia, estudar junto com outros alunos ali, tem todas aquelas tretinhas entre alunos, né? Mas também a gente vai percebendo que tem contextos muito maiores ali relacionados ao governo e os altos poderes ali da sociedade. E essa coisa de alianças até políticas de vez em quando misturado com um pouquinho da magia é a receita do sucesso. Eu acho que o autor, ele colocou os elementos de uma forma muito harmônica, o equilíbrio de tudo que ele traz para essa história te deixa viciado nessa leitura. Não digo que do começo ao fim, porque eu demorei uns 30% para entrar no livro de fato, começar a ficar viciado nele, mas depois disso é aquele livro que você vai levar pra tua vida, que você não vai esquecer, você vai terminar, você vai querer imediatamente ler o segundo volume, vai sair esse ano, tá, pela plataforma, já foi confirmado. Eu já tenho conversado com o pessoal da plataforma também pra gente fazer alguma coisinha junto aqui, né, talvez uma outra leitura conjunta do segundo, não sei. Mas vamos ver. Gente, A Vontade de Muitos, maravilhoso, leiam. Aí, olha só, né, como esse livro tem muitas críticas e ele tá aqui em 5º lugar dos melhores do ano de vocês, Como Arruinar um Casamento. É o maioral, tá? Isso não sou eu que tô falando, são vocês. Porque eu também coloquei o Como Arruinar um Casamento nos meus melhores do ano. Eu acho que ele é um livro divertidíssimo, muito sagaz. Eu entendo as questões que algumas pessoas falam, porque assim, ele vai lidar com saúde mental, né? A protagonista, ela quer se desviver ali e a forma como a autora trabalha, às vezes é estranho mesmo, tá? Tem algumas questões que se for cavucar, se for ficar caçando ali, você vai achar algumas problemáticas. Mas como livro de drama com alguns elementinhos de romance, eu achei ele muito legal. Eu adorei a amizade que vai surgindo entre ela e a noiva, porque, enfim, ela vai se desviver ali num resort, né, e tá acontecendo um casamento ali, ela acaba conhecendo a noiva. As interações entre elas são muito boas, os diálogos, assim, são muito divertidos. E a própria superação da protagonista, né, a gente vai entender melhor o que aconteceu pra ela estar nesse estado depressivo, pra ela tomar essa decisão. Vai falar sobre o passado, sobre a questão do último relacionamento dela que deu ruim, e ela vai aprender a não só superar todas essas questões, mas também uma coisa de autoconhecimento, de amor próprio que ela vai ter ao longo dessa jornada, a partir desses outros contatos que ela vai fazer com outros personagens. Então eu achei muito legal, tá? Eu amo Como Arruinar um Casamento. Eu tô muito feliz que ele tá em 5º lugar. Bom, em 4º, volta o nosso queridinho, o rei de tudo que há neste universo. Apenas abaixo de Jesus Cristo está Brandon Sanderson com Mistborn. Gente, Mistborn, né? Vamos pro 3º lugar? Não precisa... Ele não precisa nem falar nada. Eu tô, assim, extasiado que a trama tá investida aí no Brandon Sanderson, né? Que eles trouxeram de volta a trilogia do Mistborn, que era publicado pela Leia, depois ficou muitos anos sem publicação, e agora eles vão publicar a Segunda Era. Então, assim, eu tô... O Victor, de alguns anos atrás, tá dando pulinhos de alegria. Mistborn, pra mim, é a obra que você precisa ler do Brandon Sanderson se você quer começar, se você quer conhecer o autor, se você quer se apaixonar pelo estilo de escrita dele, pela forma como ele constrói universos mágicos, pela forma como ele lida com tretas políticas, alianças políticas, né? Eu acho que é uma trilogia que ela tem todos os elementos pra te apresentar no que o Brandon Sanderson é tão capaz e amado pelas pessoas. O que esse homem tem tanto que as pessoas gostam dele? Lê Mistborn que você vai saber. Então, parabéns pra
pra vocês. Que eles por terem indicado e ele tá aqui em quarto lugar. Realmente é maravilhoso. Teve uma LC no Catarse ano passado. Eu reli o Mistborn e é sempre uma alegria reler essa trilogia porque realmente é muito boa. Aí vamos para o terceiro lugar, que é Atmosfera, de Taylor Jenkins Reid. Eu não tinha lido esse livro quando saiu. Eu esperei o hype dele baixar e eu terminei ele hoje, inclusive. No dia de gravação deste vídeo, eu não vou dar minha opinião ainda. Ele vai vir num vídeo futuro, onde eu tô lendo alguns desses favoritos. Ele é mais uma vez essa coisa da Taylor de... Na verdade, eu não diria que ele é de pessoas famosas, porque a protagonista não é necessariamente famosa, assim. Mas ela é uma... Ela acaba entrando na NASA pra trabalhar e ir pro espaço, lá, né? Só que, assim, é muito mais sobre a vida pessoal dela, a relação dela com outros personagens, com família. Ela tem uma sobrinha, tem uma irmã. Quem é filha da irmã é sobrinha, né? Aqueles que não sabem os nomes. E ela também vai se relacionar com uma outra astronauta. O livro se passa em 1980 e bolinha. Então, né, toda essa questão ainda é uma questão. Não é tão bem vista assim pela sociedade. Enfim, vai ter várias camadas em relação a isso. É muito mais sobre isso do que o negócio da NASA, do espaço. Você vai esperando espaço, você vai se decepcionar, tá? Foi o meu caso. Mas enfim, vamos pro segundo? Em segundo lugar está ele, gente. O Alchemized, né? Já era de se esperar. Em concurso de popularidade, em concurso de quem é mais indicado, vai estar o Alchemized, né? Ele também entrou aí em algumas, acho que não foi em uma só não, categorias do Goodreads Choice Awards também, não lembro se ele ganhou, mas ele é a famosa fanfic da Hermione com o Drácula, lá, que vocês já sabem. E então, vocês me perguntam se eu vou ler, o que aconteceu. Eu tava tão animado, né? Eu falava em todos os vídeos que eu queria ler esse livro, acabou que lançou, eu não li. Então, eu tentei ler. Eu li, acho que alguns capítulos ali do começo, uns 10% do livro. Não sei se foi tudo isso, porque o livro é bem grande. Mas eu não tava rolando, não tava fluindo, assim. Eu achei que, a partir do momento que ela tirou a camada de Harry Potter, né? Ela teve que criar muitas outras coisas para esse universo. Então, ficou um começo de um livro completamente inchado de construção do universo. Tem muita exposição. Ela joga tudo isso de informação de uma vez. Pode ficar um pouco confuso. Eu não acho que ela fez de uma forma que soa muito interessante. Então, tipo, eu tava lendo e não tava conseguindo me pegar. Não tava conseguindo ficar interessado por esse universo que ela recriou, né? Digamos assim. O tom da história é interessante. É um tom bem sombrio. A escrita da autora eu considero legal, considero boa até, só que eu não consegui ir muito a fundo, comecei a ficar cansado já logo no começo. Eu pretendo dar uma segunda oportunidade, depois quer baixar essa poeira também, mas eu fiquei muito triste, assim, que eu não consegui seguir muito à frente com o Alchemized, de várias pessoas ao meu redor, vários amigos meus que eu confio na opinião, que a gente tem até gostos similares, gostos, também não gostaram, já vi muito aí nos piores do ano do pessoal, então eu fiquei com medo, sabe, de dar essa oportunidade. E fiquei decepcionado, pra ser muito sincero, porque eu tava esperando, e eu caí de cara no chão, né, com o narigão no chão. Mas quem sabe, né, tá aí em segundo melhor livro do ano. Vamos ver o que acontece. Será que eu leio esse ano? Não sei. Mas vamos para o primeiro lugar, que também em concurso de popularidade, gente, vai estar O Amanhecer da Colheita, da Suzanne Collins. Ele é o momento. Desculpa, mas ele é, entendeu? Ah, é fanservice. Problema seu. Ai, não sei o que, essa mulher não para de escrever, que escreva mais. Não, mas assim, falando sério agora, eu gostei muito, tá? Eu tava traumatizado com Cantiga de Pássaros, que eu detestei. Então eu ficava assim, ai meu Deus do céu, será que eu quero mais um livro de Jogos Vorazes? E será que precisa também? Porque eu acho que assim, esse livro, a questão dele é que ele é uma repetição dos Jogos Vorazes, né? Ele tem a mesma estrutura, os mesmos tipos de acontecimentos, afinal, é mais um dos jogos, né? Que acontece ali com o Haymitch. Então tem a introdução, onde a gente vê o distrito dele, depois ele vai pra capital, aí tem as entrevistas, e daí ele se prepara, e daí ele vai pros jogos, e tem o pós-jogos, a estrutura é a mesma coisa. Então, volta naquela questão que a gente se pergunta, a proposta dos Jogos Vorazes não é justamente a gente ver como os Jogos Vorazes são cruéis e é uma coisa muito errada? Sim, só que as pessoas gostam de ver a carnificina, né? Tudo que a gente critica, a gente tá ali aplaudindo ao mesmo tempo. Eu fico nessa dúvida, nesse embate, né? Porque eu gostei muito desse livro, tá? Acho que eu dei 5 estrelas pra ele. Só que também com aquela culpa na consciência, tipo, eu não devia estar gostando justamente porque ele tem uns Jogos Vorazes muito bom, sabe? A descrição das coisas que acontecem ali nos jogos é muito legal. Mas, dito isso, muito empolgado pro filme. Tô animadíssimo, amei o trailer, inclusive. Eu acho que vai ser muito bom. E
E eu acho, assim, no meu coração, algo me diz que a Suzanne Collins vai lançar mais livro, tá? Que não acabou por aí. Gostaria que tivesse acabado, mas não. Dentre ele e o Cantiga de Pássaros, 1000 vezes o Amanhecer na Colheita. Eu acho que o Cantiga, inclusive, ele é muito longo. Chega uma parte, assim, que você cansa. Eu acho que no Cantiga, alguns personagens ficaram muito caricatos. Ela tentou fazer uma construção ali, alguns ficaram meio Frankenstein, assim, sabe? Que não bate muito bem. Só que aqui, ela fez a questão de trazer personagens que a gente já conhece, um fanservicezão ali, né? Mas eu gostei de rever esses personagens anos atrás, né? Como eles eram anos atrás. Eu acho que não ficou zoado. Eu acho que ela fez muito bem tudo isso. Então, assim, eu não colocaria como melhor do ano, até ele nem apareceu na minha lista de melhores de 2025, mas foi um livro que eu amei, tá? Então, tô feliz que ele tá aqui também. E esse foi o primeiro lugar dessa lista de 20 livros. Como eu disse, eu só não li o Alchemized. O Atmosfera, eu falei que eu não li, né? Mas na verdade eu terminei hoje. Então falta o Devoradores de Estrelas, o Casa dos Espirros e o Tudo que Deixamos Inacabado, dessa lista que eu não li. O resto tudo, a maioria eu concordo. Tô muito feliz com essa lista, assim. Assim, gente, quando a gente faz também esse tipo de vídeo, né? Pelos títulos que vocês puderam ver aqui, é muito o que a gente vê sempre, né? Todos os livros aqui que apareceram, vocês já viram 300 vezes em outros canais, vocês já viram na Amazon, são livros, concurso de popularidade no final das contas, né? Não tem nenhum livro aqui que é diferentão, não tem nenhum livro indicado aqui que, né, a gente nunca ouviu falar, que é um livro que possivelmente a gente pode conhecer juntos, não, é a mesma coisa de sempre. Tanto que eu acho esse tipo de vídeo aqui até um pouquinho inflado, né? Ai, mais uma vez, Guerra da Papoula, mais uma vez Cabeça do Santo, Eu que Nunca Conheci os Homens, tipo, né, até acho que o Cabeça e o Eu que Nunca Conheci também estavam na lista do ano passado, sabe? Então, não sei se eu vou continuar fazendo esse tipo de vídeo, mas foi legal ver alguns outros novos, como Vontade de Muitos, figurando aqui, o Carrie Soto, não esperava ele aparecer, os livros do Brandon Sanderson também, enfim, se você já leu um desses livros que eu mencionei aqui, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam deles estarem aqui nos melhores do ano, se vocês discordam, me diz aqui em relação à Casa dos Espíritos, tá? E o da Rebeca Yarros, vocês acham que eu vou gostar? Que eu tô na cerca em relação a esses dois livros, mas eu quero dar uma chance eventualmente. E eu vou deixar o meu link da Amazon aqui embaixo, se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros através do meu link, você vai super me ajudar, pelo amor de Deus, que estamos precisando, porque começo do ano é complicado. Então, só de você entrar pelo meu link, gente, pode comprar qualquer coisa que for nessa Amazon, eu recebo uma pequena comissão, tá? E isso ajuda né, pagar os boletinhos do mês. Mas você também pode assinar o meu Catarse, que é uma outra forma de você ajudar o meu trabalho. Você se torna um membro aqui do canal, você recebe vários outros conteúdos, várias coisas dos bastidores, a gente tem leitura conjunta, a gente tem um grupinho no WhatsApp para discutir sobre livros todos os dias, o pessoal recebe os vídeos aqui do canal antecipado, a gente tem projetinhos, sábado agora teve uma tarde inteira de sprints que a gente ficou lendo juntos no Discord, foi super legal também, então é uma forma de você estar mais próximo de mim e ao mesmo tempo ajudar com o meu trabalho, né, é um projeto ali de assinatura mensal, então todo mês você, né, paga um valorzinho ali para se tornar um membro e você recebe todas essas coisas extras aqui do canal. Inclusive, eu tô muito empolgado com as próximas leituras conjuntas que a gente vai fazer. A gente tá finalizando Sob a Redoma, tá? Que tá sendo de novembro, dezembro e janeiro, que é um livro grande. Então a gente tá demorando um pouquinho pra finalizar essa leitura conjunta, mas daqui pra frente vão ter várias outras leituras também. Se você quer participar de um clube do livro, sabe? Você quer ler com outras pessoas, a gente sempre tem uma discussão no final do mês, pelo Google Meet, a gente entra, a gente conversa. Essas discussões, elas ficam gravadas, então se você assinar, você tem acesso a um ano inteiro de discussões que a gente teve ano passado, por exemplo, todas as LCs de 2025 estão gravadas. Então é o espaço para muito mais coisas que rolam no off aqui do canal, sabe? Nem tudo eu trago aqui pro Geek Freak, né? Nem tudo eu trago para as redes sociais. Muito acontece também nos bastidores e você tem acesso se tornando um membro assinando o meu Catarse, que o link tá aqui na descrição, tá? Você vai super me ajudar. Mas também, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Um grande beijo para vocês e tchau!